Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você reservou para assistir essa apresentação, mas nós somos o grupo 2, formado por mim, Emanuel, Daniel, que está aqui atrás de mim, Darley, e também pelo Eduardo. E nós iremos falar sobre o capítulo 20, brevemente, ensino e estudo da Bíblia. Pode passar. Bom, Provérbios capítulo 2, ele tem várias citações que nos ajudam a entender a importância da busca incessante pelo conhecimento, sabedoria e o entendimento. E no verso 2 a 4, diz assim: se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, e buscar a sabedoria como prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Aqui não continua essa seção, mas a conclusão disso, dessa incessante busca e procura pelo conhecimento, é Jeová, que é quem dá o conhecimento, vai sair da sua boca, porque o conhecimento sai da boca de Jeová, segundo o texto, e o conhecimento vai agradar a sua alma. A busca pelo conhecimento, pelo ensino, metodologias de pesquisa, de maneira que nós apliquemos melhor o texto e ensinamentos bíblicos e coisas parecidas, tem sido a busca de muitos professores, muitos educadores e pastores na rede educacional adventista ou não adventista. Contudo, o capítulo 20 e também todo o livro de educação foca em uma importante tomada de decisão que é em relação à família, como que os pais, como sacerdotes do lar, vão ensinar aos seus filhos aquilo que está escrito na Bíblia. Ela começa abordando, a senhora White, no primeiro parágrafo do capítulo 20, sobre Jesus como nosso exemplo. E ela dá citações de que Jesus ele passava horas a fim estudando a Bíblia, desde a sua infância, a sua juventude e também a fase adulta. E a familiaridade com que Jesus expunha as Escrituras mostra isso, uma vez que não foi fruto de mero acontecimento sobrenatural, do nada ele aprendeu, do dia para a noite, mas diariamente aos pés de sua mãe Maria, ele escutava a história dos patriarcas e profetas e também dos reis. Portanto, quando Jesus ele mostra o seu vasto conhecimento no deserto da tentação, em uma outra série de eventos narrados nos evangelhos, isso se dá porque Jesus ele estudava afincamente a Bíblia. Então, por que nós, pecadores, não podemos fazer o mesmo? Nós que necessitamos muito mais do Pai, nós não conseguiremos separar um tempo para estudar a Bíblia profundamente? Pode passar. O culto familiar, ela também destaca bastante, é uma das mais importantes ferramentas de ensino bíblico que pode existir no lar, se não a mais importante. Porque é um momento que ela diz que os pais eles devem separar antecipadamente momentos para preparar o culto, como que vai funcionar. Assim como você prepara o culto da igreja como diretor da igreja, como ancião, como pastor da igreja, você deve também separar tempo planejando o que vai ser feito no seu culto. Você deve exemplificar através das histórias da Bíblia com cenas, com desenhos, com gravuras, com objetos que não fiquem só no pensamento abstrato, mas que eles vejam aquilo ali e internalizem aquele conhecimento. O material visual ele auxilia para que a criança e até a gente capte a maior quantidade de conhecimento possível. Deve ter no culto também a oração, cânticos e a participação dos filhos. Ela diz, olha, é bom que os seus filhos decidam, às vezes, qual texto que vai ser lido, para ela se sentir importante dentro daquele culto e que aquilo seja algo que ela lembre para sempre. Assim como Deuteronômio, capítulo 6, o famoso Shema, nós já conhecemos. Pode passar. Outro fator que ela exemplifica é que os pais eles devem ser aquilo que eles falam para os seus filhos. Então, se o pai ele fala para o seu filho que ele deve estudar a Bíblia e ele não estuda, a criança vai viver uma dicotomia dentro da cabeça. Espera, é para fazer isso, mas o meu pai não faz, a minha mãe não faz. Não faz sentido. Portanto, quando os pais dão o exemplo para as crianças, não existe ferramenta que se compare àquilo que elas estão vendo e ouvindo de seus pais. O ouvir é importante, obviamente, mas aquilo que a gente vê, as crianças veem, todos vemos, é uma prova daquilo que foi falado. E os pais, então, devem estar atentos a isso. Não somente falar, ensinar verbalmente, mas agir, mostrar aquilo. Pode passar. Outro exemplo é Abraão. Abraão é dito que todo lugar que ele passava, né, ele tinha uma grande gente que ia com ele, mais aproximadamente 1.000 pessoas, e todo lugar que eles paravam, eles erigiam um altar ali. Abraão ele expunha a grandiosidade de Deus e as pessoas ali adoravam. E uma vez que Abraão ele levantava a caravana e saía para os outros lugares, os povos os cananeus que passavam e viam aquele altar lá, adoravam ao Deus dos céus também, conforme o exemplo de Abraão.
Assim também os pais, eles devem constantemente, a família deve erigir um altar, não somente para o seu próprio crescimento, mas que os vizinhos e as pessoas ao entorno da casa percebam a diferença dali e a importância de adorar a Deus. E Gênesis 18:19 diz: porque eu escolhi para que ordenei seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Pode passar. Pode passar. É a mesma parte. Pode passar também. Já falamos sobre. E essas aqui são algumas dicas para que a gente ensine melhor jovens e crianças para que eles tenham mais interesse pela Bíblia. A gente fala que jovem e criança não tem interesse, mas essas são algumas dicas que não vai dar tempo de falar, dado o tempo, mas nós iremos mandar isso no grupo para que vocês vejam depois. Pode passar. Pode passar. Agora é com o Daniel. Tá. Agora a gente vai estudar sobre o método de estudo da Bíblia no livro Educação. Ela recomenda que a Bíblia ela precisa ser estudada por nós mesmos. A gente precisa ir diretamente para o texto bíblico e orar pedindo o auxílio do Espírito Santo. E a gente vai ver alguns métodos agora de estudo. Por gentileza, Darley, você pode passar? Bom, o estudo recomendado por ela é o estudo de verso por verso. Primeiro, eu escolho o texto, depois eu me concentro naquele texto para descobrir a ideia dele e eu reflito para que aquela ideia ela também se torne minha. O significado do texto ele precisa estar claro para que eu possa aplicá-lo depois à minha própria vida. E ela sempre faz a comparação com o mineiro, né? Ele procura até achar o ouro ou alguma pedra preciosa ali. Pode passar, por gentileza, Darley. Bom, a mente ela precisa ser exercitada para que a gente tenha um bom proveito do texto bíblico. Ela recomenda que a gente evite leituras apressadas e superficiais e que a gente se acostume com um pensamento contínuo e vigorante. É diferente do pensamento que tem a quebra do raciocínio, né? Eu estou refletindo, eu estou lendo, mas a minha mente se desvia para outra coisa. Ela recomenda um pensamento contínuo, que não tem quebra de raciocínio, e forte, vigorante, na leitura do texto bíblico. E o que causa a falta desse tipo de pensamento, às vezes são distrações, são os tipos de leituras que a gente anda tendo, né, que podem me estimular a uma leitura mais apressada ou superficial. Portanto, é bom que a gente tome cuidado com esses estímulos. Outra coisa é a importância do propósito na vida pessoal também, porque isso garante uma proteção contra a atuação de Satanás na nossa mente. Pode passar, Darley. Salmo 119, verso 11 diz: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia, estudada de forma cuidadosa e diligente, ela vai proteger a gente contra a tentação. Pode passar, Darley. Pode passar também. Princípios de estudo. O princípio de estudo recomendado é ter o Espírito Santo como professor. Ela aponta o Espírito Santo como o maior e melhor professor que temos. A Bíblia, ela deve ser entendida e vista como um todo. Ela explica a si mesma. Comparando texto com texto, a gente acha o significado. E tomar a decisão de viver o que aprendeu no final, depois de ter a clareza do texto bíblico. Os principais temas. Pode passar, Darley. Os principais temas de estudo são plano da redenção, grande conflito e o propósito original de Deus em relação a este mundo. São os temas que devem estar em foco em nossa mente enquanto lemos o texto bíblico.
Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pode passar. O poder da palavra. O amor pelo estudo da Bíblia. Quais são as evidências do amor ao estudo da Bíblia, né? A primeira evidência é que a compreensão do quão vasto é o campo de conhecimento do texto bíblico e também o desejo de estar continuamente com a Bíblia, né? São algumas evidências do amor ao texto bíblico. Ela até recomenda, levem uma Bíblia com vocês para que, em momentos oportunos, vocês possam ler o texto, meditar e memorizar as coisas que ali estão escritas. Pode passar, Darley. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O texto bíblico tem como centro a Jesus, nos conduzir a Jesus. Filipenses 3, 8, 10. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A Bíblia que nos apresenta, nos traz conhecimento a respeito de Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma água que a gente extrai do texto bíblico e tem a oportunidade de compartilhar depois com outras pessoas. Está cheio para poder confortar, consolar e ajudar outros. E agora temos a parte do Darley. Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu fiquei responsável pela aplicação ministerial. Como que a gente pode aplicar todo esse conhecimento, tudo que a gente ouviu a respeito de como ensinar a Bíblia para as crianças e apresentar isso e colocar na prática. O projeto que eu tenho para apresentar para os irmãos é a respeito dos 12 encontros com Cristo. Seria um momento de pôr do sol, especial para as crianças, porque muitas vezes a gente foca no pôr do sol, pensa para a gente. Esse projeto ele pode ser adaptável para casa, ele pode ser adaptável no momento em que você está com a igreja, no clube de aventureiros, na escola e assim por diante. O momento que eu falo a respeito da duração desse estudo bíblico com a criança, ela tem que ser pensada. A gente não pode simplesmente fazer algo de 1, 2 horas e acreditar que crianças de várias faixas etárias diferentes não conseguir compreender 100%. Então, a gente tem que, muitas vezes, pensar, não, eu tenho uma criança de 3 anos, uma criança de 10 anos, será que as duas vão suportar ficar ali 20, 30 minutos? Então, sempre pensar na duração desse projeto. O projeto de 12 Encontros com Cristo é um projeto que você está elaborando, está pensando antes. E quando a gente fala de pôr do sol, é para que a criança também possa compreender que o pôr do sol é um momento especial, e aquele momento especial, ela pode estar integrada a esse momento. Então, quando a gente fala da duração, pensa um pouco a respeito disso. O 12 Encontro com Cristo seria 12 pôr do sóis, onde você sentaria à mesa com a criança, uma mesa preparada, uma mesa temática, onde ela sentiria a vontade, e a gente contaria 12 lições de Cristo, 12 momentos de Cristo com seus discípulos. E assim você possa contar as histórias e ela conseguir compreender melhor. Sempre usando figuras, sempre usando ilustrações. Eu estou falando um pouco rápido devido ao tempo para não ficar extenso. O texto bíblico você tem que preparar, e assim como a gente leu aqui verso por verso, mas deixar que a criança também compreenda o texto. Quem sabe pedir para que ela leia, caso você tenha uma criança que ainda não lê, que você possa ler para a criança pausadamente e mostrar para ela as verdades por trás. Às vezes a gente quer passar algo muito superficial, apenas a historinha para a criança, mas também contar as verdades por trás. O que Cristo queria falar com as palavras. Eu já fiz esse projeto com os meus filhos, algo parecido, e a gente fez 12 momentos de encontro com Cristo, com discípulos, e eu contava a história e falava o porquê que Cristo colocou as palavras. Explicava para as crianças. Isso é muito importante. Sempre devemos deixar as crianças perguntar. Nós devemos estimular as crianças a fazer perguntas e também a responder perguntas.
Durante também a história, ou ao momento que está contando a história, permitir que a criança pergunte, sem querer interrompê-la, sem querer cortá-la, mas também permitir fazer perguntas às crianças, quem sabe com incentivo, quem sabe com alguma premiação, para que ela queira responder, para que ela queira participar do culto e que ela possa compreender que ela é especial nesse momento. O preparo da mesa. Esse projeto de 12 Encontros com Cristo, onde você pode estar preparando uma mesa, em especial, eu preparei uma mesa onde eu colocava no chão uma tábua, fazia toda a parte ornamental, colocava ali frutas, colocava pães asmos, colocava suco de uva. Esse, em especial, foi o momento em que eu contei a história da Santa Ceia para a criança, para os meus filhos e os meus sobrinhos que estavam juntos. E foi um preparo especial, ou seja, a gente tem que pensar antes, a gente tem que programar antes. A gente não pode simplesmente fazer o culto do pôr do sol ou fazer esse momento apenas para cumprir tabela, mas tem que ser um momento especial. Quando a gente vai para a cultura judaica, o pôr do sol eles preparam bem antes. A gente fala que o preparo para o pôr do sol tem que ser na sexta-feira anterior, quando acaba o sábado, também já tem que estar preparando, já tem que estar pensando como será o próximo pôr do sol e como a gente pode presentear as crianças com essa dádiva que é a entrada do sábado. Então, pensar em preparar a mesa, pensar em ornamentar a mesa conforme a história. Se vamos contar a história dos 5 pães e 2 peixinhos, prepara a mesa para a criança veja, que seja algo lúdico, seja algo que ela consiga visualizar, imaginar e estar inserida na história. Isso é muito importante e eu vejo bastante reflexo nos meus filhos hoje. As histórias que eu contei nesses 12 encontros com Cristo, esses 12 momentos com Jesus à mesa, eles lembram da história de Zaqueu, que comeu com Jesus, eles lembram da história dos pães, né, dos pães e dos peixinhos, eles lembram das histórias da Santa Ceia, do encontro com Nicodemos, personagens que se encontraram com Cristo, assim como as crianças à mesa, elas estão próximas para encontrar com Cristo no momento do pôr do sol. Então, esse é o nosso projeto de aplicação ministerial, que a gente possa levar isso para a nossa igreja, para o nosso culto familiar, não fazer algo, chegar ao pôr do sol, pegar o texto bíblico e apenas ler, ou pegar a meditação do pôr do sol, mas pensar nas crianças. Não pode ser penoso esse momento. Tem que ser um momento preparado, pensado, e que eles sejam abraçados, e que eles queiram, e já projete na mente deles o próximo pôr do sol, o próximo encontro, e crie na criança essa ânsia por encontrar com Jesus, por estar próximo a Cristo. Gostaria de terminar com uma breve oração, e que nós possamos nos envolver e pensar em como estudar a Bíblia com as crianças, em como apresentar a Bíblia para as crianças. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Senhor, ajuda cada um que está aqui, Pai, a pensar em como preparar um bom culto do pôr do sol para os filhos, um bom culto do pôr do sol para as crianças da igreja, para os clubes de aventureiros e assim por diante, Pai. Ajuda a gente, Pai, a sermos bons ministros, a bons sacerdotes do lar. Cuida, Senhor, da nossa classe e ajuda a gente a se desenvolver. Em nome do Senhor Jesus, amém. É isso, gente.